com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta. Nós iremos falar hoje sobre a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, bem como a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E como texto básico, eu quero ler aquilo que está escrito em Filipenses capítulo 3, verso 7 e verso 8, que diz assim: Filipenses 3, verso 7 e verso 8. Mas o que para mim era lucro ou ganho, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da excelência ou sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo Jesus. Essas palavras foram do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele faz essa declaração de sublimidade, uma declaração de excelência. Ele disse que para mim era ganho, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Ou, em outra versão, também ele diz: o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele, antes de se converter ao Senhor Jesus Cristo, antes de ter um encontro com Cristo Jesus, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor dos discípulos de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele perseguia o cristianismo, perseguia os cristãos, perseguia a igreja de Jesus de uma forma bastante cruel, bastante rude. E o apóstolo Paulo, a Bíblia fala sobre isso em Atos capítulo 9. Diz que o apóstolo Paulo está indo para Damasco. E ele vai para Damasco com o propósito, com o intuito de perseguir a igreja de Jesus, com o intuito de prender os cristãos, de açoitá-los e até mesmo de matá-los. Mas algo acontece de extraordinário. O apóstolo Paulo, que até então ele era chamado de Saulo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia, narra em Atos capítulo 9, que ele estava a caminho de Damasco e ele vê uma luz que era mais forte do que o sol ao meio-dia. Paulo e seus companheiros que estavam com ele a cavalo, caem do cavalo, porque quando ele vê aquela luz no meio do caminho, ele cai do cavalo. Não só ele, bem como os seus companheiros. E o apóstolo Paulo, Jesus disse para Paulo, que era Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso está em Atos capítulo 9. E Paulo, ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus, ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir desse encontro do apóstolo de Saulo, que depois ficou conhecido como Paulo e o apóstolo Paulo, ele tem uma mudança extraordinária em sua vida. Agora ele passa a servir a Cristo Jesus. Agora ele passa a ser parte da igreja. Ele passa a ser parte dos discípulos de Jesus. E ele se torna um apóstolo de Jesus. E o texto que nós vemos aqui, nós podemos contemplar a mudança de postura, a
mudança de vida que o apóstolo Paulo tem após o seu encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Paulo, ele era fariseu, um estudioso da Torá, da lei de Moisés. Isso está escrito nos versículos 4, 5 e 6. Ele diz assim, versículo 4 de Filipenses 3. Bem, que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Portanto, aqui nós podemos contemplar de que o apóstolo Paulo, antes de se converter ao Senhor Jesus, antes dele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo diz, no versículo de número 6, ele diz, quanto a mim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Então, o apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor das pessoas que aceitavam a Jesus como Salvador de suas vidas. E no versículo 5 ele diz, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Portanto, o apóstolo Paulo, ele era um fariseu. Ele era um estudioso da Torá, da lei de Moisés. E quando ele diz, no versículo que nós lemos, versículo 7, versículo 8, ele diz que o que para mim era lucro, era ganho, eu considerei por perda por causa de Cristo. Ele estava se referindo a isso. Por ele ser fariseu, por ele ser da linhagem de Benjamim, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, por ser fariseu e por ser perseguidor da igreja, e quanto à lei ser irrepreensível. Então, quando ele diz que aquilo que para mim era ganho, no versículo 7, era lucro, eu considerei por perda por causa de Cristo, ele está se referindo ao currículo que ele tinha. Ele era fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, fariseu, quanto à lei, ele era um homem irrepreensível. Quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele se encontra com Jesus, quando Jesus, de forma extraordinária, impacta a vida de Saulo, ele se torna Paulo, o apóstolo Paulo, ele passa a considerar aquilo que ele achava que era ganho, aquilo que ele pensava que era lucro. Ele diz, olha, tudo isso eu considerei por perda por causa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele, de forma clara, ele diz, considero tudo isso como perda por causa de Cristo. E Paulo estava se referindo como lucro, como ganho, tudo aquilo que ele havia conquistado. Ele havia sido fariseu, ele foi circuncidado ao 8º dia, era um homem irrepreensível, perseguidor da igreja, e ele chega à conclusão, depois de ter um encontro com Jesus, de conhecer a Jesus, ele diz, olha, isso para mim agora nada de mais vale. Ser fariseu, ser da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ser um homem irrepreensível quanto à lei de Moisés, sem Cristo Jesus, sem conhecer a Jesus, isso não vale de nada.
E, de fato, todo o nosso conhecimento, toda a nossa sabedoria, toda a fama, tudo aquilo que o homem tem fora de Jesus, isso não vale de nada. O conhecimento, a fama, a sabedoria, o diploma, sem Cristo Jesus, tudo aquilo que aos olhos do homem possa ser lucro, possa ser ganho, sem Jesus, sem o conhecimento de Cristo Jesus, isso não adianta de nada, pois isso é vazio. Isso nós vamos ver no versículo 8, que ele diz que é refúgio, e refúgio é uma palavra usada para se referir a lixo, a se referir a esterco. Aí no versículo 8 ele diz: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo agora no versículo 8 de Filipenses 3 ele diz: sim, considero como perda tudo, pela excelência, pela a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, conhecer a Jesus, saber quem Jesus é, isso é algo excelente, isso é sublime. E a igreja, os cristãos, precisa ter os seus olhos abertos e o seu entendimento aberto para essa verdade, que conhecer a Jesus, saber quem Jesus é, isso é uma sublimidade, isso é uma excelência, e nós devemos considerar tudo como perda para conhecer a Cristo Jesus. Eu preciso a cada dia me desvencilhar, largar tudo aquilo que me impede de conhecer a Cristo Jesus, tudo aquilo que me impede de eu me lançar em conhecer a Jesus. Eu preciso a cada dia ter fome por Cristo Jesus. Eu preciso a cada dia ter sede por Cristo Jesus. Como uma terra árida, seca, que não vê chuva há meses, há anos, anseia por uma chuva, assim também nós devemos ansiar por conhecer a Cristo Jesus, por querer saber quem Cristo é, por ter mais de Jesus. E nós só iremos ter mais de Jesus, nós só iremos conhecer mais a Jesus quando nós tivermos fome e sede por Jesus. E há uma falha hoje no meio do cristianismo, no seio da igreja. E qual é essa falha? É de que os líderes, os pastores, não lançam esse anseio no meio da igreja. Não ensina a igreja, o seu povo, sobre Cristo Jesus. E isso é menosprezar Cristo Jesus. Se nas minhas pregações não há ensino sobre Jesus, não há conteúdo sobre Jesus, isso é uma desonra a Jesus. Se eu for nos estudos bíblicos e não ter como conteúdo a Cristo Jesus, isso é uma desonra a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: considere todas as coisas como perda por causa da sublimidade e da excelência de Cristo, do conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses 3:8. Ele prossegue dizendo: Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero como um refúgio para ganhar Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele assumiu a sua fé em Jesus, quando ele se declarou um seguidor de Jesus, quando ele passou de perseguidor a ser um seguidor de Jesus, ele sofreu várias perseguições por parte das autoridades de Israel,
e da religião judaica, dos sacerdotes. E o apóstolo Paulo ele sofreu, foi perseguido porque ele se declarou agora seguidor de Jesus. Ele diz: o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Nós precisamos ver a Jesus como um Senhor. Jesus, ele é o Senhor da igreja. Jesus, ele é o Senhor de cada cristão. E quando nós nos colocamos como um servo, como um servo de Cristo Jesus, nós iremos sofrer perseguições. Nós iremos perder posições, nós iremos perder prestígios, nós iremos perder amizades. Aqui o apóstolo Paulo diz: sim, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Ele diz: e as considero como refúgio para ganhar Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 8. Então nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo ele ganhou a Cristo Jesus, nós precisamos ganhar a Cristo Jesus. Nós precisamos achar graça diante dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã, ela exige de nós, os cristãos, que nós venhamos ter esse desejo, essa fome de querer conhecer a Cristo Jesus. Para que nós possamos ganhar Cristo Jesus, para que nós possamos conhecer a Cristo Jesus, nós muitas das vezes iremos sofrer a perda de posições, de prestígios, de amizade e tantas outras coisas. E eu convido a você a ter fome e ter sede de conhecer a Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 7, verso 8. Mas o que para mim era ganho, era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. O apóstolo Paulo diz: por causa de Cristo. Versículo 8 de Filipenses capítulo 3. Sim, deveras, considero todas as coisas, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero como refúgio, ou como esterco, como lixo, para ganhar Cristo Jesus. Nós precisamos a cada dia ganhar Cristo Jesus. Nós precisamos a cada dia conhecer a Cristo Jesus. E ganhar Cristo Jesus, conhecer a Cristo Jesus, isso é uma excelência. Isso é uma sublimidade. Eu convido a você para estar compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas possam aprender sobre Jesus e ver que o conhecer a Jesus, isso é uma sublimidade, isso é uma excelência. Acesse o nosso canal, se inscreva, que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.